Como chocar ovos de ganso. Coletando ovos de ganso. Junte os ovos na primavera. No hemisfério norte, a maioria das raças de ganso começa a pôr seus ovos em março ou abril. No entanto, raças chinesas começam no inverno, por volta de janeiro ou fevereiro. Note que esses meses vão mudar se você vive no hemisfério sul. A maioria das raças põe ovos em agosto ou setembro, enquanto raças chinesas em junho e julho. Recolha os ovos na parte da manhã. Gansos geralmente colocam seus ovos na parte da manhã. Então você deve coletá-los no final dela. Você também deve recolher os ovos pelo menos 4 vezes ao longo do dia para pegar quaisquer ovos que cheguem em horários incomuns. Não deixe os gansos nadarem pela manhã, pelo menos até você coletar os ovos. Caso contrário, eles poderão se quebrar. Forneça caixas de ninho. Forre cada caixa com material do assentamento macio, como serragem ou palha. O uso de caixas de ninho evita maiores quebras de ovos. Forneça uma caixa 50 centímetros para cada 3 gansos em seu bando. Se você quiser acelerar a produção de ovos, também poderá usar luz artificial nas caixas de ninho durante todo o dia e a noite. Saiba a partir de quais gansos coletar os ovos. Como regra geral, a fertilidade é 15% maior e a eclodibilidade é 20% mais provável quando os ovos são coletados a partir de fêmeas adultas, em vez de um ganso que tem apenas 1 ano de idade e está em sua primeira temporada de reprodução. Naturalmente, suas chances também melhoraram quando você selecionar ovos de gansos saudáveis e bem alimentados. Gansos que têm permissão para nadar geralmente tendem a ser mais limpos, o que mantém os ovos mais limpos. Também, limpe os ovos. Ovos sujos devem ser levemente limpos com uma escova, um pedaço de lixa ou um pedaço de lã de aço. Evite usar água para limpá-los. Se você usar a umidade, limpe os ovos levemente com um pano limpo e úmido. A temperatura da água deve estar em cerca de 40 graus Celsius, uma vez que deve estar mais quente que o ovo. A água quente faz com a sujeira do ovo transpire de seus poros. Nunca mergulhe o ovo na água, uma vez que as bactérias tendem a crescer se fizer isso. Seque os ovos completamente antes de guardá-los. Fumigue os ovos. A fumigação os desinfeta. Você pode tecnicamente pular esta etapa, mas, se segui-la, reduzirá a probabilidade de bactérias crescendo no ovo através da casca. Coloque os ovos em uma pequena sala ou câmara que possa ser hermeticamente vedada. Libere gás formaldeído diretamente na câmara. Geralmente, você pode comprá-lo em uma solução de água de 40%, conhecida como formol, ou na forma de pó, chamada de paraformaldeído. Siga atentamente as instruções do fabricante sobre como você deve liberar o gás formaldeído. Como esse gás é tóxico, não o respire. Se você não pode usar um fumigante químico, coloque os ovos em camadas individuais e coloque-os em luz solar direta pela manhã e à tarde. A radiação solar deve agir como um desinfetante. Guarde brevemente os ovos. Coloque-os em uma caixa de isopor e armazene-os por 7 dias em uma área de refrigeração. A temperatura deve ser mantida entre 13 e 16 graus Celsius.
com 70 a 75% de umidade relativa. Nunca guarde os ovos em temperaturas acima de 24 graus Celsius ou em umidade abaixo de 40%. Incline ou vire os ovos conforme os armazena. A parte pequena deve estar apontada para baixo. Após 14 dias de armazenamento, a eclodibilidade diminui drasticamente. Incubação natural. Use patos Barbary. Quando possível, você pode usar gansos para chocar seus próprios ovos. Mas isso pode ser caro e difícil, pois os gansos não deitam ao sentarem-se em seus ovos. Patos Barbary fornecem as condições ideais. Perus e galinhas também podem funcionar bem. Acredita-se que a incubação natural produza os melhores resultados em geral. Mas se você não pode usar incubação natural, os meios artificiais também funcionarão. As galinhas que usar devem estar chocas. Em outras palavras, eles precisam ter colocado ovos suficientes para que seus instintos naturais exijam um período de incubação. Coloque os ovos sob a ave. Para um pato Barbary, coloque de 6 a 8 ovos debaixo dele. Para galinhas, você só pode pôr cerca de 4 a 6 ovos. Se você usar uma gansa para chocar seus próprios ovos, poderá colocar de 10 a 15 ovos debaixo dela. Vire os ovos com a mão. Se usar patos ou galinhas, os ovos serão muito grandes para as aves girarem-nos naturalmente. Você precisará virá-los à mão diariamente. Aguarde até que a ave deixe o ninho para comer e beber. Após 15 dias, polvilhe os ovos com água morna quando você os virar. Ilumine os ovos. Após o 10º dia, ponha os ovos sob uma luz brilhante e olhe o interior. Ovos inférteis devem ser descartados, e os férteis devolvidos ao ninho. Espere até que os ovos eclodam. A incubação pode levar de 28 a 35 dias. E a eclosão pode demorar até 3 dias. Mantenha o ninho limpo durante todo este período e continue a virar os ovos a cada dia durante todo o processo. Incubação artificial. Escolha sua incubadora. Geralmente, você pode escolher entre as incubadoras de ventilação e incubadoras sem ventilação. Incubadoras que podem ser ajustadas para um movimento do ar lento mantêm uma distribuição mais uniforme do ar, temperatura e umidade ao longo da incubadora. Assim você vai ser capaz de chocar mais ovos com esse tipo de equipamento. Como regra geral, no entanto, as incubadoras sem ventilação são mais difíceis de gerir o fluxo de ar. Portanto, uma com ventilação ainda é a melhor opção. Regule a temperatura e umidade. As condições exatas variaram de acordo com o tipo de incubadora que você usa. Regule a temperatura de uma incubadora de ar forçado entre 37,2 e 37,5 graus Celsius com uma umidade relativa de 60 a 65%. Um termômetro de bulbo úmido deve ler entre 28,3 e 31,1 graus Celsius. Para uma incubadora sem correntes de ar, ajuste a temperatura entre 37,8 e 38,3 graus Celsius na altura do ovo, notando que pode haver um total de 3 graus Celsius entre a parte superior e inferior do incubadora. A umidade deve estar entre 60 e 65% e ter uma leitura de bulbo úmido de 32,2 graus Celsius durante a incubação.
Distance os ovos uniformemente. Coloque os ovos em sua incubadora, espaçando-os uniformemente em camadas individuais. Para melhores resultados, coloque os ovos na horizontal. Fazendo assim, aumenta-se a taxa de eclosão. Tente manter a máquina, pelo menos, 60% cheia. Se a incubadora estiver mais vazia do que isso, ajuste a temperatura de modo que fique 0,2 graus Celsius mais quente. Vire os ovos 4 vezes por dia. Você deve girar o ovo 180º de cada vez. Virar os ovos em 90º pode diminuir o número de ovos que chocam. Pulverize os ovos com água morna. Uma vez por dia. Você deve pulverizar os ovos com um pouco de água quente. Ovos de ganso exigem uma alta umidade. E essa água pode ajudar a alcançar essa umidade ideal. Depois de passar 15 dias, você deve submergir os ovos a cada 2 dias durante 1 minuto. Certifique-se de que a água tenha uma temperatura de 37,5 graus Celsius. Transfira os ovos para um nascedouro após 27 dias. Você precisará transferir os ovos do corpo principal da incubadora para um compartimento nascedouro separado quando estiverem quase prontos para eclodir. A maioria dos ovos eclode entre 28 e 35 dias. Se a experiência passada indica que os ovos de ganso eclodem em menos de 30 dias, você deve transferir os ovos para o nascedouro antes. Tente dar aos ovos pelo menos 3 dias para eclodirem. Mantenha as configurações de temperatura e umidade adequadas. A temperatura no nascedouro deve permanecer em 37 graus Celsius, com uma umidade relativa de 80%. Uma vez que o processo de incubação visivelmente se inicia, reduza a temperatura para 36,5 graus Celsius e a umidade a 70%. Antes de colocar os ovos no nascedouro, você deve mergulhá-los em água morna ou borrifa-los. A água deve ter uma temperatura de aproximadamente 37,5 graus Celsius. Deixe os ovos eclodirem completamente. Os ovos costumam levar até 3 dias até completarem a eclosão. Permita que os filhotes de ganso permaneçam no nascedouro durante 2 a 4 horas antes de movê-los para os ninhos.